Abra sua Bíblia, meu querido, no Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos dar seguimento à nossa exposição dentro desse evangelho e hoje, continuando no capítulo 6, nós vamos do verso 6, na verdade, da parte B do verso 6, até o verso de número 13. Uma parte do 6 nós lemos na semana passada e hoje nós continuaremos a partir da segunda metade, então, deste verso. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 6, verso 6 até o verso de número 13. E admirava-se da incredulidade deles. Jesus percorria as aldeias vizinhas, ensinando. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro, e que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E recomendou-lhes: quando vocês entrarem numa casa, fiquem ali até saírem daquele lugar. Se em algum lugar não quiserem recebê-los, nem ouvi-los, ao saírem dali, sacudam o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios, e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. Amém. Só até aí a leitura. Feche seus olhos, nós vamos orar. Mais uma vez, nesse momento. Pai amado, Deus santo, bendito, maravilhoso, nós te bendizemos e agradecemos o Senhor pela tua palavra e pedimos ao Senhor que o Senhor fale conosco, que a tua palavra, Deus, ó Pai, venha mesmo, Deus, ó Pai, de encontro às nossas vidas e corações. Nos transforme para a tua honra e glória. Obrigado, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. O envio dos improváveis é o tema do nosso sermão desta noite. O envio dos improváveis. Nós estamos aí continuando a sessão anterior. Jesus rejeitado em Nazaré. Nós vimos que Jesus se admirou não da fé, mas da falta de fé daquela cidade. E logo após, então, o Senhor Jesus, ele chama os 12 e os envia. Mas antes da gente entrar no texto, eu gostaria de, mais uma vez, aqui, citar um livro / filme que eu gosto muito. Mas há uma cena nesse filme que me chama muita atenção. É uma cena marcante. Ali no primeiro filme da obra do Senhor dos Anéis, de Tolkien, quando o conselho de Elrond decide quem levará o Um Anel até Mordor. E ali na montanha da perdição, de uma vez por todas, acabar com aquele mal. Destruir aquele Um Anel. O anel que governa sobre todos. A escolha parece um tanto quanto absurda, ali desse conselho. Não é um grande guerreiro, não é Aragorn, não é Legolas, não é Gandalf. O escolhido é Frodo, um pequeno hobbit do condado, sem força militar, sem experiência de batalha, e aparentemente incapaz de cumprir uma missão tão grandiosa. Ao longo da história, nós percebemos que esta lógica continua. Os hobbits são justamente aqueles que menos parecem preparados para mudar o destino da Terra-média. É o que aparenta acontecer durante toda a história. Será que eles vão mesmo conseguir? Será que aqueles pequenos seres que são os hobbits vão conseguir levar o Um Anel e destruir ali na montanha da perdição? Os hobbits, eles justamente são aqueles que menos parecem preparados para mudar o destino da Terra-média. É isso que nós percebemos. E essa narrativa, ela toca em algo profundamente humano. A narrativa desse filme. Algo que, de fato,
toca profundamente em nossos corações. Nós imaginamos que as grandes missões exigem as pessoas mais capacitadas. Todos nós achamos. Nós esperamos que os protagonistas sejam sempre os mais fortes, os mais inteligentes ou os mais experientes. E curiosamente, Deus costuma agir exatamente na direção oposta. É assim que nós percebemos. Quando chegamos aqui em Marcos, capítulo de número 6, Jesus envia seus discípulos em sua primeira missão. Mas se olharmos para o histórico deles até aqui, a escolha parece quase irresponsável, talvez. Eles ainda entendem pouco sobre quem é Jesus. Eles já contradisseram Jesus. Eles já demonstraram medo. Eles já demonstraram falta de fé, falta de incompreensão. Ainda assim, Cristo os envia. Um tanto quanto curioso. O texto, ele não está nos ensinando que Deus procura pessoas extraordinárias. O texto, ele está nos ensinando que Cristo realiza coisas extraordinárias por meio de pessoas comuns. É o que nós percebemos e vamos perceber no nosso texto de hoje. Esses versículos que estão aqui diante de nós descrevem a primeira vez que os apóstolos foram enviados a pregar o evangelho. O grande cabeça da igreja submeteu à prova o ministério deles antes de deixá-los sozinhos neste mundo. Ele os ensinou a testar os seus próprios, as suas próprias capacidades de ensino, a descobrir as suas próprias fraquezas, enquanto Jesus ainda estava com eles. Dessa maneira, por um lado, Jesus poderia corrigir os erros, e por outro lado, eles foram treinados para o trabalho que algum dia deveriam realizar sozinhos. Não mais como pessoas inexperientes. Nós conhecemos a história e sabemos que eles continuam esse trabalho. Voltando para o nosso texto, eu gostaria que você voltasse mais uma vez os olhos para o texto. Nós nos deparamos com o primeiro ensinamento, logo aí no primeiro versículo, na parte B, que é o ensino dentro do ministério de Jesus. É a primeira coisa que nós nos deparamos. Jesus percorria as aldeias vizinhas ensinando. Logo aqui nós já aprendemos um pouco sobre o ensino dentro do ministério de Jesus. E percebemos que o ensino é o elemento definidor do seu ministério. É o elemento definidor da obra do Senhor Jesus Cristo. Jesus novamente embarca em um circuito missionário aqui, ensinando de aldeia em aldeia. Ele já vem fazendo isso lá desde o capítulo 1, lá no verso 14. Como antes, o elemento aqui principal do seu ministério está focado no ensino. Jesus visitava sinagogas, Jesus estava ali à beira do mar da Galileia, naquele barco, ensinando as multidões. É a grande marca do ministério de Jesus. Jesus é popularmente concebido como empreendendo um ministério de presença. Às vezes algumas pessoas acham. Ou ministério de compaixão, de cura, como muitos achavam até naqueles dias. Achavam que Jesus era um curandeiro. Achavam que Jesus era um fazedor de milagres e somente isso. É fato que esses foram elementos importantes dentro do ministério de Jesus. Porém não era o principal. Marcos nos ensina que o foco principal do ministério de Cristo era o ensino. A realização de um feito, a realização de um milagre, não exige necessariamente qualquer compromisso. Mas ensinar é permanecer, é falar 1, 2, 3, 4, 5 vezes. E Jesus, ele focava o seu ministério no ensino. O ensino, queridos, ele envolve a palavra, que oferece uma janela mais clara e precisa para a pessoa e a missão de Jesus, e com ela a possibilidade de maior compreensão e também de compromisso.
O ensino é a grande marca do ministério de Jesus. É a primeira coisa que o nosso texto nos apresenta. Depois, nós nos deparamos logo no verso de número 7 com os apóstolos. É a segunda coisa que o nosso texto nos mostra. Com autoridade, Jesus convoca e com autoridade, Jesus envia discípulos. Verso de número 7 nos diz isso. Chamou os 12 e passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Com autoridade, então, filial, convoca e envia seus discípulos. Tanto a convocação quanto o envio definiram a comissão apostólica. Por isso eles são chamados apóstolos. Pela primeira vez aqui são chamados apóstolos. Aqueles que foram enviados por outro, em nome de outro, a falar por outro. Até o momento, esta era uma novidade. É interessante. Não há relatos de judeus, de fariseus, que faziam isso. Enviar pessoas sem a sua presença. Enviar pessoas em seu nome. Jesus é o primeiro. Jesus não é apenas o único em chamar os discípulos a si mesmo, em oposição à Torá, mas é o único em enviá-los em seu nome e em sua autoridade. Jesus é o único que pode fazer isso. E aqui ele os envia. O envio dos 12 parece, talvez, prematuro. Parece que eles ainda não estavam prontos para isso. E pode, às vezes até, pelo menos, me pega um pouco de surpresa, pois o registro dos discípulos, até o momento, não tem sido nada tranquilizador. Eu gostaria de relembrar com vocês alguns fatos que nós já lemos no Evangelho de Marcos sobre os discípulos. Só para você se lembrar. Primeiro, lá no capítulo 1, verso 36 a 39, eles impediram a missão de Jesus. Logo no primeiro capítulo. Esses discípulos, esses 12. Lá no capítulo 4, no capítulo 5, eles se irritaram com Jesus. Lá no capítulo 3, eles se opuseram a Jesus. Parece um tanto quanto prematuro enviá-los agora. A percepção deles sobre Jesus tem sido e continuará a ser marcada por maus entendidos. Nós vamos chegar lá no capítulo 8 e nós vamos ver mais um episódio de mal entendido em relação a Jesus, por parte desses 12, que estão sendo agora enviados em nome de Cristo. Porém, a disposição de Jesus em suportar a natureza e o comportamento, por vezes, intratável de seus seguidores, é mais um testemunho da humildade divina de Cristo. Como o Senhor Jesus é paciente. E paciente com esses 12. Paciente conosco. Graças a Deus por isso. O envio desses indivíduos em particular, e nesta fase de sua compreensão de Jesus, testifica a nós, queridos crentes, atribulados, tanto os da igreja de Marcos, quanto nós agora. Isso testifica que o cumprimento da palavra de Deus não depende da perfeição ou do mérito dos missionários, mas do chamado autoritário e da capacitação do próprio Cristo. Disso depende. Não é do nosso empenho, da nossa força, mas sim o cumprimento da palavra depende da perfeição, do chamado, da capacitação do próprio Senhor Jesus. Ele nos mostra isso aqui. Esses homens, eles seriam embaixadores de Cristo. Esses homens seriam os apóstolos, homens investidos de autoridade, homens que iriam representar aquele que os enviou. A ideia aqui é de uma jurisdição. Entenda isso. Para agir em nome e como representantes de Jesus. Os apóstolos, eles tinham essa credencial. Os apóstolos tinham essa marca. Eles agiam com jurisdição do próprio Cristo. É interessante que somente Marcos diz que eles foram enviados de 2 em 2. E essa composição de duplas
nos chama a atenção porque pode ser, talvez, aquilo que Mateus tinha em mente lá no capítulo 10. Mas a pergunta que podemos fazer aqui é por que de 2 em 2? E as considerações práticas aqui podem ser a ajuda e o encorajamento mútuo. Eram de 2 em 2, porque caso um desanimasse, o outro podia ajudá-lo, o outro iria encorajá-lo. Mas a gente precisa entender também sobre a questão do testemunho, porque naquela época, o testemunho de uma única pessoa, ele não era levado em consideração. Era necessário o testemunho de, pelo menos, 2 pessoas, para que se levasse em consideração. E este relato, ele tanto está presente no Antigo Testamento, como, por exemplo, Números 35, Deuteronômio 19, como também no Novo Testamento, Mateus 18, João 8, 2 Coríntios 13, 1 Timóteo 5, Hebreus capítulo de número 10. A importância do testemunho de 2 pessoas. E Jesus os envia, então, de 2 em 2. 2 em 2. Algumas questões interessantes aqui no verso de número 7. A gente percebe que nada foi dito aqui sobre a pregação. Nada foi dito. Mas nós vamos perceber com o passar do texto que eles pregaram, que eles ensinaram. A cura também de enfermos e essas funções aqui, pregação e cura, também não foram inclusas aqui, mas o texto nos mostra que pessoas também foram curadas pela obra desses 12. Porque a ordem aqui, ela está clara, a continuidade do texto nos mostra ensino, cura, expulsão de demônios, estava envolvida dentro dessa ação, dentro desse ministério dos 12. Os 12, eles não são enviados para fazer um trabalho novo. Esses 12, eles são enviados para continuar o trabalho iniciado por Jesus. Jesus já vinha ensinando, curando e expulsando demônios. Então, eles continuam esse trabalho de Cristo. A ênfase aqui, ela não recai simplesmente na inovação, mas sim na representação plena daquele que os comissionou. Jesus concede autoridade a esses, autoridade aos crentes, para que possam participar e dar continuidade ao seu trabalho, ao seu ministério. É o que nós aprendemos aqui. E o nosso texto continua. Verso 8 e verso de número 9. Veja o que diz o texto. 8 e 9. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro. E que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. Terceira coisa que nós percebemos aqui é a mochila do discípulo. Na verdade, nem mochila tinha, eles não podiam levar sacola. Eles não podiam levar quase nada. Do verso 8 ao 11, nós temos ordens para a viagem. Do verso 8 até o verso de número 11. E essas ordens, elas podem ser divididas em 2 grupos. E o primeiro grupo está aqui, verso 8 e verso de número 9. Aos 12, são permitidos equipamentos como uma bengala ou um cajado para viagem, e também para proteger ali de algum animal que viesse atacá-lo ali no caminho. Uma túnica, um cinto e sandálias para a estrada pedregosa e nada mais além disso. Pão, bolsa, dinheiro e até mesmo uma segunda túnica devem ser deixadas para trás. É basicamente, você vai fazer uma viagem e você simplesmente leva a sua escova de dente. Tá bom, não preciso mais nada do que isso. Basicamente é isso. Eles estão indo com o básico do básico. Não para fazer uma viagem, mas talvez fazer uma caminhada. Mas eles vão viajar com esses itens. Alguns vão inferir aqui que Jesus está propondo uma vida ascética, de abrir mão de todas as coisas, mas nós vamos perceber que não é essa a ideia. O que Jesus está ensinando aqui é que somente aquilo que é absolutamente necessário deve ser levado nessa viagem. Por quê? Porque Deus proverá. Os discípulos agora, também apóstolos, devem colocar sua confiança totalmente nele. Jesus quer ensinar sobre dependência, sobre confiança para os seus discípulos. Não levem nada além disso.
Nada além disso. Esse é o ponto aqui. Esse é o ponto aqui. Aliás, Jesus, Ele os ensina, Ele os mostra que também aqueles que os recepcionariam, iriam cuidar deles, iriam zelar por eles. Não levem pão, não levem túnica extra. Entrem nas casas, fiquem ali, ensinem, saiam, vão para outra, ensinem. Dentro desse vestuário aqui, nós podemos traçar um paralelo aqui interessante. Porque se pegarmos aqui, podemos comparar um pouco com o vestuário do Êxodo. Lembra? Quando o povo estava se preparando para sair do Egito. É bem parecido aqui. A roupa que eles tinham que usar com a roupa ali que os hebreus deveriam usar na saída do Egito. Esses itens aqui de vestuário, eles recordam a pressa, eles recordam a expectativa do Êxodo. Eles sugerem aqui que a missão desses 12 anuncia algo tão fundamental, algo tão revelador quanto o próprio Êxodo do Egito. É uma boa nova. É o Evangelho, é a salvação, é a libertação, é ir agora para o novo céu, para a nova terra, a nova Canaã. Por isso os discípulos eles devem estar tão livres de impedimento, quanto os israelitas também deviam estar livres de impedimento, para servir ao seu Deus em uma nova empreitada. Por isso esse paralelo. O verdadeiro serviço a Jesus, ele é caracterizado pela dependência de Jesus. E a dependência de Jesus é significada por ir aonde Jesus envia, apesar das deficiências materiais e das perguntas sem respostas. Pode ser que para onde nós vamos, para onde o Senhor Jesus está nos enviando, nós não teremos tudo o que queríamos ter. E talvez nem teríamos todas as respostas que nós queríamos ter. Mas vamos confiando e dependendo dEle. É o que Jesus está ensinando aqui aos seus 12. O ponto aqui, querido, é aonde está a fé desses discípulos. Aonde está? Se eles forem com um sistema de apoio elaborado e provisões para todas as eventualidades, eles não vão precisar ir com fé. Eles vão confiar simplesmente nas suas capacidades e pronto. Mas fé é algo essencial na proclamação do Evangelho. Essencial. Essencial. O texto continua, o segundo bloco daquilo que deveria ser levado, o comportamento do discípulo. O texto nosso continua, a confiança naquele que chamou. Em segundo, esse segundo conjunto de diretrizes agora diz respeito a como agir. Como agir? Primeiro, o que eles vão levar. Agora, como eles vão se comportar nessa viagem? Os 12 devem ser hóspedes gratos, permanecendo onde são recebidos. A confiança no Jesus que os envia em missão inclui também a confiança naqueles que Deus designou para suprir as suas necessidades. Confiem no Senhor. Confiem no Senhor. Mudar de casa em casa desonra os anfitriões. Por isso Jesus ordena que eles permaneçam. Se os discípulos forem rejeitados, o que eles deviam fazer? Como eles foram instruídos? Sacudir o pó dos seus pés ao sair. E Jesus disse que isso será um testemunho contra aqueles anfitriões que não os receberam. Queridos, isso é algo interessante. Nós precisamos entender o que isso significa naquele contexto de Jesus. Essa é uma acusação contundente, por quê? Os judeus que viajavam para fora da Palestina, eles eram obrigados a sacudir o pó de si mesmos ao retornarem para casa. Qual era o intuito? Não poluir a Terra Santa.
com aquilo que vinha de fora, com a contaminação que vinha de cidades de fora, de locais de fora, de pessoas de fora. Este mandamento de sacudir significa que aquele lugar que eles estão saindo, aquela cidade que eles estavam, é pagã e não serve a Deus. É um testemunho contra aquela cidade, aquele povo. E Jesus está dizendo exatamente isso. Não foram recebidos? Sacudam o pó e prossigam a viagem. São pagãos. Coração endurecido. Continuem a viagem. É o que Jesus ensina aqui. Jesus está dizendo, portanto, é que qualquer lugar, seja em casa, seja um vilarejo, seja uma cidade ou uma aldeia que se recuse a aceitar o evangelho, deve ser considerado impuro. É isso que Jesus está ensinando. Isso é uma revelação da desaprovação de Deus. Porque os seus divulgadores, os divulgadores das boas novas, são seus embaixadores, eles estão indo em seu nome, eles estão trazendo a sua palavra. Então, ao rejeitá-los, essas pessoas ímpias estão rejeitando a Deus, estão rejeitando o próprio Cristo. Por isso Jesus diz, sacudam o pó e sigam em frente, continuem a viagem. E o texto encerra, verso 12 e 13. Então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse, expulsavam muitos demônios e curavam numerosos enfermos, ungindo-os com óleo. O texto nosso encerra. Os pescadores de gente, é a parte final aqui do nosso texto. Aqui nós já começamos a perceber, queridos, o início do cumprimento da promessa feita lá em Marcos 1,17. Onde Jesus começa a chamar esses 12 e diz, vocês serão pescadores de gente. Vocês serão pescadores de homens. E aqui começa o cumprimento dessa promessa. Eles saíram e pregaram. Eles proclamaram. A pregação, se for fiel ao seu significado original do termo, é a fiel proclamação das boas novas iniciadas por Deus. Não uma especulação abstrata. Eles pregaram. E o texto diz que eles pregaram para que os homens se convertessem. O arrependimento, a remissão de pecados. O texto diz também que eles expulsavam muitos demônios. É interessante aqui. Nesse momento, ou nesse primeiro momento, nós percebemos que os discípulos foram bem-sucedidos em expulsar demônios. Mas a gente sabe que nem sempre eles vão ser bem-sucedidos. Lá no capítulo 9, verso 18, nós vamos ver que eles vão falhar. Eles não vão conseguir, em todas as vezes. É óbvio que sem o poder dado a eles por Deus, eles não podiam fazer nada. Nada. E isso também mostra porque a oração era de importância primária para a vida desses homens. Eles precisavam mesmo estar diante do Senhor, com o Senhor. É uma lição que esses homens precisavam aprender. É interessante também, queridos, e aqui vale nós entendermos algo, pelo menos duas coisas importantes sobre esses dois últimos versículos aqui. Quando nós caminhamos para o final da era apostólica, quando nós já estamos caminhando ali para o final, onde os apóstolos, eles começam a morrer, nós nos deparamos com algumas instruções. O apóstolo Paulo, quando ele vai instruir ali nas suas últimas cartas a Timóteo e Tito, ele traz aqui algumas instruções sobre os presbíteros, diáconos, pastores, os evangelistas, os pregadores, proclamadores da palavra do Senhor. Algumas instruções, tanto na carta a Timóteo, nas duas cartas a Timóteo, quanto na carta a Tito. E é interessante que lá, nós não vamos perceber Paulo dizendo assim, procurem homens habilidosos na cura. Ele não diz isso. Ele diz, procurem homens dedicados à palavra.
E aqui nós precisamos entender algo importante, um parêntese aqui antes da gente continuar o nosso texto. No período apostólico, cura e sinais acompanhavam com frequência a vida dos apóstolos. Com frequência. E curas e sinais tinham a grande importância de testificar a mensagem que era pregada pelos apóstolos. Testificava aquilo que eles ensinavam. Comprovava aquilo que eles ensinavam. Hoje, eu e você, nós temos a completa revelação de Deus. Hoje, eu e você, temos o testemunho do próprio Espírito Santo. Nós temos isso. Então, eu estou dizendo aqui que Deus não pode mais curar? Não, não estou dizendo isso. Deus pode curar sim. Mas quando nós nos deparamos com os apóstolos, quando nós nos deparamos com esse momento aqui, curas e sinais os acompanhavam em todo o momento, porque testificava aquilo que eles ensinavam. Hoje nós temos toda a palavra do Senhor. Hoje nós temos o testemunho interno do Espírito Santo, que testifica com o meu espírito de que eu sou filho de Deus. Mas o nosso Deus continua agindo. Eu creio nisso. O nosso Deus continua agindo. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Mas há algo também que aparece aqui no nosso texto interessante. Dito isso sobre os apóstolos, há algo interessante aqui no nosso texto. Algo novo aparece aqui. O que é esse algo novo que aparece aqui? É a unção com óleo, que aparece aqui no nosso texto. E a gente precisa também abrir um parêntese em relação a essa unção. Ela só é mencionada, a unção com óleo, ela só é mencionada no Novo Testamento 2 vezes. Somente 2 vezes. Aqui, no nosso texto, e depois lá na carta a Tiago, lá no capítulo 5, verso 14. Somente nesses 2 momentos, dentro do Novo Testamento, a unção com óleo, ela é mencionada. O azeite era um item básico na vida da antiguidade. Na verdade, a gente percebe que o azeite ele tem uma utilidade ou utilidades diversas durante toda a história do povo de Deus. Nós lemos tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento as diversas utilizações do azeite. O azeite, na antiguidade, ele servia como alimento. Ele era usado na unção sacerdotal, unção real. Ele era usado nos sacrifícios. Ele era também um combustível para lâmpadas. Ele era também um remédio. Fontes rabínicas frequentemente citam o valor medicinal do azeite para curar doenças. Então, queridos, a gente precisa perceber algo importante aqui. Nada tem a ver a unção com óleo mencionada aqui no nosso texto. E em Tiago 5, com o que se tem feito por aí, ultimamente. Pegaram este relato e transformaram esse relato em algo que descaracteriza o próprio ensinamento bíblico com respeito à unção com óleo. Onde convidam pessoas e derramam óleo sobre pessoas, talvez ali consagrando pessoas, consagrando objetos, casas, enfim. Colocaram no óleo um fator místico que não existe. Não existe. Quando nós nos deparamos aqui com o nosso texto, nós não percebemos esse fator místico no óleo. Veja o próprio texto de Tiago. Tiago, capítulo de número 5, verso 14 a 16. Eu gostaria que você se atentasse para esse texto, por favor. Diz assim: alguém de vocês está doente? Chame os presbíteros da igreja. E estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé, não óleo, salvará o enfermo. E o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, esses lhe serão perdoados. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem
uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, o óleo do justo? Não, a súplica do justo. É o que nós percebemos aqui no nosso texto. E aqui fica algo interessante, queridos, porque tanto ungir em Marcos quanto ungir em Tiago não traz a ideia de derramar óleo, como nós lemos no Antigo Testamento. Quando, por exemplo, um rei era ungido, que se derramava óleo sobre ele. Um sacerdote era ungido, que se derramava óleo sobre ele. Não é esse o termo que é usado aqui. O termo que é usado aqui não é esse ato consagratório de derramar sobre algo, mas sim de esfregar. Pega o óleo e esfrega. É quase que algo, quando nós nos deparamos, algo que vai trazer tanto benefícios cosméticos, quanto também até mesmo sobre questões de beleza, de aroma, de perfume. É o mesmo termo, é usado para tudo isso. Agora lembra algo que é interessante. Qual é o tema principal da carta de Tiago? Fé e obras. Lembra? Tiago, ele bate o tempo inteiro nessa tecla. Que a fé sem obras, ela é o quê? Morta. O que Tiago está ensinando aqui? Tiago está dizendo, queridos, a fé sem obras é morta. Preguem, ensinem, mas façam também aquilo que vocês podem pelas pessoas. Trate as pessoas, cuide das pessoas. Estão feridas? Estão machucadas? Orem, mas também unjam, esfreguem óleo nas feridas, para que elas possam ser aliviadas. É isso que Tiago está ensinando. A fé sem obras é morta. Preguem, mas façam algo por elas. O que você pode fazer? Eu posso passar um óleo. Faça isso. Faça isso. Para que a fé de vocês seja também adornada com boas obras. Dito isso, queridos, nós caminhamos nesse momento, então, para a nossa aplicação. O que nós podemos aprender aqui com esse texto? O envio de discípulos relutantes e tímidos em missão, à primeira vista, parece para a gente completamente equivocado. Discípulos incompreensivos e mal preparados, no entanto, tipificam os crentes de todas as épocas, lugares que são enviados pelo Senhor da colheita. Entenda algo, não é só os discípulos aqui, queridos, que estão despreparados, eu e você também estamos despreparados. Não importa o quanto de exegese, o quanto de teologia, de aconselhamento você tem estudado, não importa. Nunca se está preparado para o ministério. Nunca. Nunca se está. Nunca se está. Um chamado genuíno ao ministério sempre nos chama para aquilo para o qual não estamos adequadamente preparados. O chamado genuíno. Você pensa, poxa, será que eu consigo? Será que é comigo mesmo? É somente na consciência disso. E esta consciência é importante. Essa consciência é importante. Se você se sente assim, despreparado, querido, esta consciência, este pensamento é importante. Porque é somente através disso que você cristão, experimenta a presença e a promessa de Jesus e aprende a depender não das suas capacidades humanas, eloquência, inteligência, mas daquele que te chama e do poder da proclamação para se autenticar. Existe um teólogo suíço, Edward Scheiser. Ele diz algo interessante. Ele diz o seguinte: esta breve descrição mostra o quão importante é a autenticidade da proclamação. Tudo, até mesmo a pobreza e a simplicidade do mensageiro. De fato, até mesmo a coragem de ser rejeitado deve estar em conformidade com a palavra.
que afirma que Deus é infinitamente mais importante do que tudo o mais. É importante essa compreensão, nunca se está preparado para o ministério. Agora, o que é incrível, você se lembra do sermão passado? Você se lembra? Jesus em Nazaré, a fé estava em extinção ali em Nazaré, lembra? Mas perceba, ainda assim, Jesus envia os 12. Ainda assim, Jesus envia. E agora, nessa recriação da sua Israel celestial, Jesus também chama 12 e os envia. Jesus nos ensina aqui, queridos, em primeiro lugar, que a nossa pregação, ela receberá resistência. É a primeira coisa que a gente aprende aqui no nosso texto. A sua pregação, ela receberá resistência, por vezes sim. E eu gostaria que você estivesse ciente disso. Vão haver pessoas, queridos, que vão resistir ao Evangelho. E Jesus nos ensina aqui que você, que eu, não devemos carregar sobre os nossos ombros esta responsabilidade. Não devemos carregar. A incredulidade é um empecilho para os discípulos de Jesus hoje. Você irá enfrentar incredulidade. Você acha que talvez vai sair daqui, você vai para a sua escola, você vai para o seu trabalho, você vai para a faculdade, ou talvez você vai fazer uma viagem para um outro local, você vai pregar e muitos vão se converter. Nós pensamos isso. Eu penso isso todos os dias. Todos os dias. Mas infelizmente nós pensamos isso porque nós achamos que nós somos bons em apresentar evidências. Nós achamos que nós somos bons pregadores. Conhecemos muitas coisas, somos presbiterianos, então a gente tem uma boa teologia, então a gente é bom. E a gente acha que vamos falar e as pessoas vão se converter. Porém a rejeição vem. A incredulidade vem. E a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que fazer. Tenha certeza, eu queria que você tivesse essa certeza mesmo, que na sua pregação, na pregação desse púlpito aqui, nas pregações dos pastores e missionários espalhados por esse mundo, muitos vão ouvir e muitos terão seus corações endurecidos. Muitos. Infelizmente. Infelizmente, queridos. A resistência, ela é uma realidade dentro do nosso chamado como discípulos do Senhor. E a gente precisa entender isso. Mas a gente aprende uma segunda lição. A fidelidade, ela não é medida por resultados. Encontramos resistência? Sim. Mas o texto também nos ensina isso. Que a sua fidelidade a Jesus, a minha fidelidade a Jesus, ela não é medida por resultados. É diferente, né? Porque o mundo diz outra coisa. Lá fora, tudo é medido por resultado. Tudo se espera resultados. Mas esses se esquecem, e muitos acham que isso também cabe dentro do Evangelho, mas se esquecem do chamado para Isaías. Lembra, tem um certo momento Isaías é chamado para ir a uma cidade. Ele é enviado para essa cidade. E é dito para ele, olha, você vai ensinar, porém, ninguém irá se converter. Ninguém vai. Jesus diz aqui aos 12, entrem numa casa, preguem. Se ouvirem vocês, ótimo, vocês fizeram o seu trabalho. Se não ouvirem vocês, ótimo, vocês fizeram o seu trabalho. Sacudam o pó para testemunho desses contra Deus. E vão para o próximo. Por vezes, queridos, nós ficamos desanimados com o nosso serviço para com o Senhor. Talvez você já está numa etapa da sua vida cristã que você se vê desanimado. Você não quer se envolver mais porque você não percebe mais resultados, talvez no seu trabalho, e talvez no trabalho das outras pessoas, da sua igreja.
Resultados que nós achamos e julgamos que deveriam serem medidas de sucesso. Mas as nossas medidas de sucesso não são as medidas de Deus. Não são. Querido, você foi chamado não para converter corações. Você não foi chamado para isso. Você não foi chamado para converter pessoas. E eu sei que você queria muito converter o coração de alguém. Eu sei. Todos nós temos alguém que nós queríamos muito. Queríamos muito a conversão dessa pessoa. Mas este não é o seu chamado. Não é o seu chamado. O seu chamado é o chamado para o testemunho. O seu chamado é o chamado para a proclamação, para a pregação, falar de Jesus. A conversão do coração é um ato que você não pode fazer, que eu não posso fazer. Quem faz é o Espírito Santo, não somos nós. Talvez você não vê resultados, talvez em algum amigo, parente, familiar, filho, marido, esposa, que você queria muito converter. Talvez se você tivesse a capacidade, você torcia o coração desse sujeito, para ele se voltar a Jesus. Mas o que Jesus nos chama hoje é não deixar de falar, não deixar de testemunhar, não deixar de pregar. O trabalho da conversão é dele e não é nosso. Não é nosso. E por fim, a dependência é a marca do discípulo. Um discípulo, ele é dependente em todo o tempo. O que aprendemos é isso. Ao nos chamar para sermos discípulos, o Senhor nos chama a depender única e exclusivamente dEle. Somente dEle. Assim como em todo o tempo, o nosso Senhor Jesus Cristo dependeu do Pai, que os enviou, nós agora fazemos o mesmo caminho em relação a Jesus. Dependemos dEle. O Senhor, Ele nos chama, e chama para caminhos que haverá resistência. O Senhor nos chama para caminhos que haverá privações, mas caminhos de dependência dEle. Somos imperfeitos, por isso precisamos ser dependentes daquele que é. Daquele que é. Todos nós, queridos, eu e você, somos improváveis, chamados pelo Senhor, mas também comissionados pelo Senhor. Somos imperfeitos, sim. Somos fracos, frágeis. Mas aquele que nos chama é perfeito. Porque aquele que nos chama, ele é o enviado perfeito do Pai. Aquele que foi enviado pelo próprio Deus em perfeição de sua obra. Jesus é o verdadeiro missionário de Deus. Os 12 falham repetidas vezes ao longo de Marcos. Repetidas vezes eles vão falhar. Porém, Cristo nunca falha. Eles anunciam o reino. Jesus inaugura o reino. Eles dependem do Pai por meio de Cristo. Cristo depende perfeitamente do Pai durante todo o seu ministério. O texto, como eu disse lá atrás, ele não está nos ensinando que Deus procura pessoas extraordinárias. Se fosse isso, com toda certeza eu não teria sido um desses. E muito provável que muitos de nós também não teriam sido. Deus não procura pessoas extraordinárias, queridos. Esse texto também ele está nos ensinando que Cristo realiza coisas extraordinárias por meio de pessoas comuns. Louvado seja o nosso Deus. Que nós continuemos a ser instrumentos do Senhor. Que nós continuemos a ser, de fato, instrumentos na mão do Deus vivo, perfeito e maravilhoso. Que Deus te abençoe. Que você viva na dependência dEle.
Que você viva na confiança dEle. Que você não cesse de proclamar. Não cesse de proclamar. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento.